Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Luciano Fernandes e ajudo a profissionalizar a gestão financeira de micro e pequenas empresas. O objetivo desse canal é trazer assuntos atualizados, passar um pouco do meu conhecimento, tanto na parte prática, parte teórica, alguns cases de clientes, para poder performar e ajudar a sua empresa. Eu gostaria de fazer uma pequena reflexão hoje nesse vídeo, que é como você tem gerenciado essas três camadas no seu negócio. Toda empresa, dependente do seu segmento, tipo de serviço ou produto, ela possui um modelo de negócio. Muitas vezes esse modelo de negócio não é algo escrito ou formalizado, mas modelo de negócio é a interação ou conjunto de atividades para criar um valor. E esse valor pode ser um produto, ou um serviço, ou um conjunto de produtos e serviços para atender um cliente ou um segmento, algum nicho. Dentro dessa inter-relação, desse conjunto de atividades e processos, tem por trás pessoas que tomam decisões. A primeira camada que eu chamo é a camada de controle, ou seja, você como empresário e empreendedor tem o controle do processo ou da tomada de decisão do seu modelo de negócio. Por exemplo, você tem atuação no seu produto ou no seu serviço, você pode alterar o seu produto, você pode criar um novo produto ou um novo serviço, ou um combo, uma composição entre produto e serviço. Você pode alterar o formato ou o processo de venda desse teu produto ou serviço, vender online, vender presencial. Você tem atuação e controle sobre a sua equipe, sobre as pessoas que trabalham dentro do ambiente da empresa. Você tem controle no querer e como investir na sua empresa, em comprar máquinas, comprar um software, investir em marketing, ou seja, toda a parte de investimento, você também tem controle. A parte também de tributação, a parte de gestão financeira, a parte de precificação, você pode alterar, diminuir o preço do seu produto ou serviço. Ou seja, nesse âmbito, você tem o controle dessa camada. Então, essa camada, essa primeira camada, eu chamo camada controle. Você tem atuação. A segunda camada que a tua empresa está inserido, ou o ambiente empresarial está inserido, eu chamo de camada de influência ou camada influenciadora. Por exemplo, clientes, você sofre, a sua empresa sofre constante influência de fatores, de desejos, expectativas dos clientes, também de fornecedores, a questão de prazo, questão de preço, a questão de parcerias. Isso também é importante dentro desse contexto de formar parcerias, também a influência sobre os processos da sua empresa. A questão de banco também sofre uma influência, apesar de você não ter um controle, mas tu tem a opção de contratar um empréstimo, de contratar um pacote, usar o limite de crédito e tudo mais. Ou seja, você não tem um controle, mas você sofre influência. Aqui eu costumo dizer que é como se fosse o jardim da sua empresa ou da sua casa. É importante sempre regar esse jardim, plantar a sementinha, plantar, regar e esperar essa colheita. E esses frutos dessas parcerias, esses frutos dessa parte de clientes e fornecedores, ela pode gerar um fruto ou não, dependendo de como é a influência, de como é a parceria perante esses fatores. A terceira camada que a sua empresa está inserida, eu chamo camada de preocupação, ou a camada que não tem controle, porém sofre influência, tanto a sua empresa a nível Brasil, a nível mundial. Por exemplo, o aumento ou diminuição do dólar, uma pandemia, se surgir, você não tem controle sobre o clima, se faz chuva, se faz sol, se nevou, se teve granizo, sobre mudança de alguma lei ou alguma norma. Você não tem controle sobre a inflação, se teve aumento ou diminuição da inflação. Porém, a sua empresa ela sofre constante ou constantes influências sobre essas, principalmente essas duas camadas, ao nível de preocupação
e a camada de influência. Agora eu te pergunto, analisando essas três camadas, tu continua tendo 100% de responsabilidade para as decisões do seu modelo de negócio? E eu te respondo, sim, você tem 100% de responsabilidade. Então, por que eu continuo tendo 100% de responsabilidade? Bom, a primeira camada, ela sofre influência, eu tenho controle sobre isso, eu tenho controle sobre os processos. Já a segunda camada, eu não tenho um controle 100%, mas ela sofre influência a partir da minha tomada de decisão, a partir do modelo de negócio que eu tenho na empresa. Então, como é que está a relação com o meu fornecedor, com meus clientes, com os meus parceiros? Você está regando lá o seu jardim, está plantando a sementinha, como é que está tendo frutos, não está tendo frutos dessa parceria, desse relacionamento? E na terceira camada, mesmo não tendo um controle sobre ela, como é que tu está preparado frente a essas variáveis? Você está pesquisando, analisando, tem acompanhado? Bom, o que é interessante que nós refletimos? Toda empresa ela é um sistema. Dentro desse sistema, nós temos recursos. E esses recursos, eles podem ser desmembrados em recursos do dinheiro, pode ser equipamentos, pode ser recurso como pessoas, infraestrutura, móveis, estoque. Tudo isso são recursos. Toda empresa também, ela, para ter um produto ou um serviço, ela tem que sofrer, tem que ter um processo. Esse processo ela tem que ter uma entrada. A entrada são os recursos ao processamento e quando a saída, o resultado desse processo, ele tem um resultado, tanto positivo ou negativo. O resultado de toda a empresa qual é? Atender apenas uma pessoa, né? um foco, que é o cliente. Então, eu tenho os recursos, processo esses recursos, eu tenho um resultado. Se esse resultado for satisfatório, eu consigo vender o meu produto ou serviço para atender o cliente. O cliente comprando minha solução, esse produto ou serviço, ele retorna de novo para a empresa como recurso, nesse caso, dinheiro ou financeiro. E isso é cíclico, isso é constante. O que é interessante, assim, qual é o principal etapa aqui desse ciclo? O principal etapa desse ciclo aqui é o processo, porque sobre o processo, tu como gestor, como gerente, como empresário, você tem 100% de controle sobre o resultado desse processo. Qual é a boa notícia? Mesmo a sua empresa estando ou inserida nesse ambiente hostil, onde sofre influências, onde você não tem controle, o resultado do processo ou dos recursos que tu está desprendendo para atender o cliente, ele depende só de ti. Então, eu te pergunto, como é que tu tem desprendido todos os recursos da sua empresa? Está realmente 100%? Lembrando que tu tem 100% do controle sobre os recursos e sobre o resultado do processo na sua empresa.